Você tá aí pensando, Olivia, eu já sei estrutura de cena, eu já entendo de cena e sequência, mas esse conhecimento é meio básico, né? Não é só com isso que se escreve uma boa cena. Se você tá pensando isso, você tá certo. Se você não sabia antes o que era estrutura de cena, e aí você aprende e começa a aplicar a estrutura de cena no seu texto, tudo que você fez foi escrever uma cena. Agora, como é que a gente escreve uma boa cena? Oi, gente! Então, hoje eu vou dar 8 dicas de como se escrever uma boa cena, com B maiúsculo e com C maiúsculo. Esse vídeo é uma continuação do último vídeo que eu falei sobre estrutura de cena, então se você ainda não viu aquele vídeo, pausa esse, corre lá, vê o vídeo e volta pra cá. Há uns meses eu recebi um comentário dizendo que o meu canal não tinha vídeo pra iniciante. E aí eu comecei a fazer um bando de vídeo pra iniciante e aí eu acho que eu exagerei, porque todos os últimos vídeos que eu fiz foram voltados para escritores iniciantes. E eu sei que tem muita gente que gosta do canal justamente porque eu tento ir além das dicas iniciantes. Então vamos além das dicas iniciantes. Vão ser 8 dicas no total, da mais básica até a mais avançada, e aí no final eu vou dar dicas extras sobre como aplicar essas dicas na sua escrita. Então vamos lá. 1. Conflito. Se a sua cena não tem um conflito natural, você tem que tentar injetar um. Porque o conflito é o veículo pelo qual você vai expressar o propósito da sua cena. E carregar esse propósito até seu ponto de impacto, que vai levar para a próxima cena. Fora que o conflito é interessante, é isso que vai manter a atenção dos seus leitores. E aí você deve estar pensando, minha cena precisa ter conflito. Uau, Olivia, que inovador, nunca ouvi isso antes. Calma. Eu sei que eu prometi dicas mais avançadas, mas a grande diferença, pelo menos na minha opinião, entre um escritor iniciante e um escritor intermediário não são as ferramentas que eles têm, mas sim como eles usam essas ferramentas de maneiras diferentes. Então, assim, vai ter conflito no texto do escritor iniciante e vai ter conflito no texto do escritor intermediário. Mas a diferença é como você vai usar esse conflito com maestria para conseguir alcançar seus objetivos com a cena. Então você vai primeiro pensar em conflito versus tensão. O conflito, ele é o confronto definitivo que a gente encontra nas cenas, enquanto a tensão é a ameaça desse conflito. E essa distinção é muito importante, porque, por exemplo, as sequências, elas no geral não vão oferecer muito conflito, elas vão oferecer mais tensão. O conflito explícito em todas as páginas, ele cria um ritmo incessante e cansativo, e ele não deixa espaço para o desenvolvimento do personagem, que é uma das coisas principais da narrativa. Então esse equilíbrio entre o conflito e tensão, ele não é só importante para o interesse do próprio leitor, mas também para o ritmo da história. Dá para pensar naquele exemplo da bomba do Hitchcock para distinguir surpresa e suspense. Tem duas pessoas conversando numa mesa e aí de repente explode uma bomba que estava embaixo dessa mesa, só que ninguém sabia. Isso é conflito que gera surpresa. Agora, se tem duas pessoas conversando na mesa e você posiciona a câmera embaixo da mesa, né, pensando no cinema, de modo que o espectador consegue ver a bomba e sabe que ela vai explodir a qualquer momento, isso gera suspense, que cria tensão. Então, a tensão ela vai ser tão importante para a obra quanto o conflito. E esse jogo de tensão e conflito precisa ser feito com consciência. Que nem o Hitchcock fala, não há terror no conflito, apenas na antecipação dele. Além disso, você também vai pensar na relação entre conflito, meta, risco e tensão. A meta e o conflito de cada cena precisam ser interligados. O conflito precisa vir para atrapalhar essa meta. E para isso ser eficaz, o seu personagem precisa se importar com essa meta. Porque, né, eu sempre falo, é através do personagem que o leitor vai experienciar a história. O leitor precisa se importar com o personagem e o personagem precisa se importar com a cena para o leitor se importar com a cena. Então, o personagem precisa se importar com essa meta para o leitor também se importar com essa meta. E aí vai vir o conflito para servir de obstáculo a essa meta, e aí o leitor vai se importar com aquilo, com o que está acontecendo, e vai se engajar com a história porque ele se importa com o personagem. Como você faz o seu leitor se importar com o seu personagem? Você faz ele ter vulnerabilidades e especificidades. Porque isso vai fazer ele ser mais humano, mais real, mais verossímil, mais autêntico, mais interessante e vai fazer o seu leitor conseguir se identificar mais com ele. Tive que colar porque eu escrevi muita coisa. E aí, quando o conflito surge para impedir que essa meta seja atingida, isso precisa ter um risco. O que o seu personagem vai perder se ele não realizar essa meta? O que está em jogo? Se não tem nada em jogo, a cena perde o interesse. Quando tem algo em jogo, quando o personagem tem algo a perder, isso gera a iminência de mais conflito, o que gera tensão. E aí você tem essa relação entre meta, conflito, risco e tensão que vai levar o seu leitor pela narrativa. 2. Consequência. A sua cena precisa ser a consequência natural do que acabou de acontecer e o precedente natural do que vai acontecer em seguida. Meu Deus, Olivia, que óbvio. Calma, vamos dar uma aprofundada. Quando a gente pensa que cada cena precisa ser a consequência natural do que acabou de acontecer e o precedente natural do que vai acontecer, a gente chega à conclusão que, se cada cena leva à próxima, a sua narrativa está sempre progredindo, que é o que tem que acontecer. Toda cena precisa progredir a história. E note
que eu não falei enredo, eu falei história. Eu sei que é polêmico esse negócio de toda cena precisa progredir um enredo. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Eu acho que nem toda cena precisa progredir um enredo, mas toda cena precisa progredir a história. E a história é muito mais que um enredo. Então toda cena precisa progredir pelo menos um desses elementos: enredo, personagem, narrador, ambientação, tema, mensagem e atmosfera. Se possível, e agora você, escritor intermediário que está vendo esse vídeo, que tá assim pronto pra progredir sua escrita, elevá-la pro próximo nível, entendeu? Olha fundo nos meus olhos. 80% das suas cenas precisam progredir todos esses elementos. Reflita. De onde eu tirei esse número 80%? A famosa instituição tirei do cu. É uma opinião pessoal, assim, já levando em consideração que todo livro vai ter ali dos seus 15 aos 20% dos resquícios. Cenas que são meramente utilitárias, encaixes, transições, acontecimentos e incidentes, etc. Olivia, mas 80% das minhas cenas não progride todos esses elementos. Eu preciso reescrever todo o meu livro? Não, lógico que não. Você vai pegar todas as cenas que você tem e você vai imbuir significado. Você vai costurar pra dentro. Que é o que eu sempre falo, porque é muito importante. Outra coisa que você vai precisar pensar é que se as suas cenas progridem a história, é porque cada cena adiciona algo novo. Como Michael Hague fala, em cada cena, algo que nunca aconteceu antes precisa acontecer. Uma nova situação, um novo segredo, um novo aliado, um novo inimigo, um novo par romântico, um problema ainda maior, uma ferramenta mais eficaz. Se as cenas são intercambiáveis, ou se nada de significativo muda entre uma cena e a próxima, você está fazendo chover no molhado. Ou seja, toda cena precisa fazer algo que nenhuma outra cena fez até então. Ter algum propósito que nenhuma outra cena teve até então. E o leitor, então, precisa aprender algo de novo com cada cena. 3. Impacto emocional. Basicamente, evitar melodrama. O que, de novo? Mas, de novo, a diferença, muitas vezes, entre o escritor iniciante e o escritor intermediário não são as dicas em si, mas é o jeito de implementar. Porque o nível do escritor intermediário permite que aquela dica, que aquela ferramenta seja muito mais aprofundada. Então, o que eu tenho a dizer aqui, de novo, sobre melodrama? Enquanto o melodrama do escritor iniciante se encontra no nível da narrativa, ou seja, personagens que têm reações incabíveis, ou pontos de viradas que são desnecessariamente dramáticos, ou inverossímeis, enfim, etc. O melodrama do escritor intermediário se encontra no nível da frase, o que é muito mais difícil de discernir. Porque o problema é que a gente se acostuma ao nosso texto e a gente já tem toda a história na nossa cabeça. Então, muitas vezes, a gente acha que está passando algo da nossa cabeça pro texto que, na verdade, a gente não está passando. Muitas vezes, o impacto emocional que a gente acha que está ali, não está ali. E a gente acaba deixando no nosso texto certas frases que fazem os leitores revirarem os olhos e pensarem, nossa, que merda. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? E aí, como é que você faz para discernir quais frases que estão melodramáticas? Só tem 2 jeitos. O primeiro, passar muito tempo sem ler o seu texto, porque aí você vai ter a reação emocional ao seu texto mais parecida possível com a que um leitor teria. E aí, obviamente, que você vai ter que ler todo o seu texto ativamente procurando por isso. Ai, eu não ajeitei a iluminação do vídeo. Ai, meu Deus. Fiz merda. Acho que melhorou, né? Tava meio escuro. Enfim, fé. E aí o segundo jeito é, consegue uma pessoa pra ler o seu texto e te dizer. E aí essa pessoa pode ser um leitor beta que você confia. E aí você pede explicitamente pro leitor beta te dizer quais são as frases que estão melodramáticas e desnecessárias. Ou você contrata um editor. E aí você também pede pra ele apontar isso. E claro que assim, quanto mais você avançar na sua escrita, mais você vai conseguir discernir isso sozinho e mais você vai inserir cada vez menos melodrama naturalmente na sua história. 4. Começos e fins. Aquele negócio do chegar atrasado e sair cedo. Começa a cena no último momento que ela pode começar e termina a cena assim que ela acaba. Porque se você enrola muito e você mostra várias coisas que não são importantes e não adicionam em nada, né? Você perde a atenção da cena, você perde a atenção dos seus leitores e você perde a coesão, né, do seu texto. Agora, quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu refleti e eu cheguei à conclusão de que essa é uma dica para escritores iniciantes. Porque uma das grandes diferenças entre os escritores iniciantes e os intermediários é que os intermediários sabem quando começar e terminar as coisas. Livros, capítulos, cenas, tudo. Assim que você começa o livro de um escritor iniciante, você sabe que ele é iniciante pelo começo. Mas eu decidi manter essa dica aqui porque uma coisa que acontece com o escritor intermediário é a maldição do conhecimento.
Porque você sabe uma coisa, né? Você tem o conhecimento metalinguístico da escrita e você sabe que você sabe aquela coisa. Então, muitas vezes, por presumir que você já sabe aquela coisa e que você já vai fazer, você não faz e não percebe. Você, escritor intermediário que está me assistindo, é óbvio que você não vai começar um livro, ou uma cena, né, no caso, cometendo os mesmos erros que um escritor iniciante. Mas, você realmente parou para analisar o começo e o final de todas as suas cenas? Será que elas não podiam começar mais tarde e terminar mais cedo? Você está escrevendo uma cena que começa com os personagens indo para a piscina. Será que essa cena não ia se beneficiar de já começar na piscina? Ou às vezes é até assim, um parágrafo ou uma frase que a gente corta do início ou do final que faz toda a diferença. Então, reflita. 5. Ambientação. Não perder a fisicalidade das suas cenas, mas mais que isso, tornar a fisicalidade importante. Não perder a fisicalidade das cenas é uma dica para iniciantes. Quando você lê alguma coisa de um escritor iniciante, acontece muito o que a gente chama de síndrome do quarto branco, que é quando ao longo da cena você tem os personagens conversando, mas você tem nenhuma ou pouquíssimas referências à fisicalidade, ao espaço em que eles estão. E aí você nem sabe onde os personagens estão direito. Tipo assim, eu sei que eles estão na casa do protagonista, mas eles estão na cozinha, estão no banheiro, estão no quarto, não sei. Síndrome do quarto branco. Eles poderiam estar tendo essa conversa no quarto branco. E aí o próximo nível dessa dica é, beleza, eu sei onde os personagens estão, mas se eu trocasse essa ambientação por um quarto branco, ia fazer alguma diferença? Reflita. A sua cena, ela precisa estar assentada na ambientação e ela precisa estar acontecendo ali por um motivo. Você sempre tem que pensar qual é o melhor lugar para as suas cenas acontecerem, sabe? Não escolher o lugar mais óbvio ou o primeiro que veio à sua cabeça. Claro que às vezes isso acontece por motivos de enredo, né? Os personagens precisam estar ali por causa do enredo. Mas quando você pode escolher o lugar que uma cena vai acontecer, é sempre bom você parar para refletir qual é o melhor lugar que eu posso colocar essa cena. Porque a ambientação, ela precisa ser importante, seja pro enredo, seja pro personagem, seja pra atmosfera, seja pra mensagem, de preferência para todos eles. E é sempre interessante, né, quando possível, a gente tornar a ambientação simbólica, de alguma forma. Porque talvez a ambientação em si não seja simbólica, mas você pode torná-la simbólica com a interação que os seus personagens têm com ela. Seus personagens podem interagir com a ambientação de um modo significativo. Você está escrevendo uma cena de um casal discutindo na cozinha. E aí, no meio da discussão, os dois estão brigando com raiva e não sei o quê, e aí um esbarra na geladeira e cai um imã da geladeira e quebra. E aí esse é o imã que ela comprou na viagem pro México de lua de mel deles. E aí quando o imã quebra, os dois ficam em silêncio e ela olha pra ele e fala, eu quero um divórcio. Então assim, pensa na ambientação, pensa em objetos, pensa em como você pode injetar simbolismo da sua própria história na sua própria história. Mas tendo cuidado pra, né, não ficar melodramático, mostre, não diga, aquela coisa toda. 6. Trama profunda e trama visível. É mais comum a gente pensar na trama profunda em todo no livro e é às vezes menos comum a gente pensar nela em cada cena, como ela aparece em cada cena. Então para se perguntar em cada cena, né, o que tá escondido debaixo da superfície daquela cena, né, do que tá acontecendo ali. O que tá acontecendo entre seus personagens em segundo plano que não tá sendo dito ou explicitado de alguma forma. Talvez seus personagens estejam dizendo que eles odeiam um ao outro quando na verdade eles estão apaixonados. Ou talvez eles estejam fingindo que tá tudo bem no relacionamento deles, enquanto na verdade um tá planejando matar o outro, sei lá. E de novo, obviamente que a gente não quer dizer as coisas importantes, a gente quer mostrar. Então é essencial a gente fazer esse jogo de subtexto, assim, né? Escolhendo as ambientações, os diálogos, enfim, a narrativa com cuidado. Porque o que você não diz pode ser tão importante quanto o que você diz. E aí é aquilo de costurar pra dentro que eu sempre falo, tipo assim, tentar fazer o máximo com o mínimo. Tentar usar um único elemento pra fazer várias coisas, ou enfim, pra reafirmar aspectos da sua narrativa. Exemplo, tem uma cena em Killing Eve que a Villanelle tá discutindo com Constantine e ele tá querendo que ela faça um trabalho privado, né, tipo freelancer. Só que ela não quer, porque ela acha chato. E essa cena acontece num museu. Então, quando a Villanelle tá olhando pra aquelas obras e tá falando, ai, que chato, ela tá falando das pinturas e também do trabalho. E aí o Constantine fala pra ela ser criativa enquanto ela tá olhando uma pintura que ela gosta. E aí ela acaba usando essa pintura de inspiração pro próximo assassinato, pra esse assassinato, né, privado, freelancer, pra qual ela foi contratada. Então assim, reforçando 2 outras dicas. Não escolher as ambientações aleatoriamente e fazer escolhas que vão reforçar o impacto emocional, né, da sua história para você evitar melodrama. E a meta é conseguir harmonizar o propósito, o conflito e o contexto da cena, porque aí assim você vai criar uma cena coesa e focada. E aí se todas essas cenas forem coesas e focadas, você vai ter um livro coeso e focado, e aí o impacto aos seus leitores vai ser muito maior. 7. Resposta emocional. Seus personagens precisam responder à narrativa. E isso parece meio óbvio, mas não é.
A Betty Hill diz: se os seus personagens não têm uma resposta, seja em diálogo, em pensamento ou em ação, aos eventos que estão acontecendo com eles, é porque ele não foi tocado por esses eventos e o leitor, consequentemente, também não será tocado ou envolto pela narrativa. Então a gente tem que sempre pensar na importância que as coisas têm pro personagem. Porque para aquilo ser importante pro leitor, precisa ser importante pro personagem, que eu sempre falo, já repeti isso nesse vídeo 84 vezes. É isso. E é por isso que a sequência é muito importante. Ela é meio deixada de lado às vezes quando a gente pensa em cena, mas as sequências são muito importantes porque elas vão mostrar que os personagens se importam com aquilo que está acontecendo. Que eles estão reagindo àquilo que está acontecendo, que eles são seres humanos, que eles reagem, que eles têm emoções. E aí com isso, seu leitor vai também reagir e engajar e se importar com aquilo que está acontecendo. E aí isso também tem a ver com mostrar e não dizer, né? Que aí um jeito melhor da gente pensar nesse caso em mostrar e não dizer é não explique, expresse. Não explica que algo é muito importante, expresse. E como é que você expressa? Mostrando que aquilo é importante para o personagem. E como você faz isso? Pelo contexto. Você vai construir isso ao longo da narrativa para o leitor poder experienciar aquilo ao invés de entender. Você quer que o leitor leia o seu livro com o coração e não com o cérebro, assim, fazendo uma metáfora meio esquisita. Se o leitor já sabe que aquele imã foi comprado na viagem de lua de mel ao México do casal, ele entende a importância desse imã, ele entende o que ele simboliza e aí quando ele quebra, ele sente o impacto disso. Porque quando a gente conhece um personagem e a gente vai vivendo as suas experiências ao longo da narrativa, a gente sente o que ele sente, né? Empatia. Construção de personagem. 8. Coreografia. A gente já viu que a sua cena precisa mover o enredo, ou o arco, ou o tema, ou o personagem, ou alguma coisa, etc. Toda vez que eu falo isso eu tenho que colar, porque é muita coisa. Além de mover essas coisas, a sua cena precisa ter movimento. Ou seja, a gente precisa fazer as coisas se mexerem, tanto as coisas rápidas quanto as coisas devagares. E claro, é importante para o ritmo do livro a gente ter esse equilíbrio entre cenas muito conflituosas e cenas mais quietas. Mas aí o ideal é que a gente faça com que essas cenas mais quietas tenham significado, obviamente, e movimento. Se você nunca viu o vídeo do canal Entre Planos sobre o conceito de má, faz esse favor a você mesmo, entendeu? Vê esse vídeo, vou botar o link aqui embaixo. Mas basicamente um resumão bem resumido mesmo, assim. Ma é um conceito japonês que seria algo como um vazio significativo. Um vazio através do qual você consegue enxergar alguma coisa. Que nem aquelas pinturas japonesas que usam o espaço branco da tela para fazer parte da composição da pintura. E isso também é uma coisa que a gente vê muito em filmes japoneses, né? Esse vazio significativo, né? O exemplo mais óbvio é o Miyazaki, porque o Miyazaki literalmente já falou sobre isso nos filmes dele. E normalmente, quando a gente vai analisar essas cenas de ma, né, de vazio significativo, essas cenas têm movimento. E o movimento dá a sensação de progresso a esse vazio. E aí, voltando para os livros, a gente tem que pensar na coreografia da cena. Toda cena, né, vai ter a sua coreografia, que é a mistura de ação, diálogo, descrição, introspecção, exposição e história pregressa. E numa boa coreografia de cena, esses elementos eles constroem e adicionam tensão à cena. Eles vão progredindo junto com a cena. Então a gente tem que misturar essas ações, descrições, diálogos, pensamentos, etc., pensando nesse equilíbrio, pensando nesse movimento e pensando nessa progressão. Porque é a progressão desses elementos justamente que vai construir o impacto emocional da cena. E aí é importante a gente pensar nas nossas sequências. Como eu falei, as sequências elas são essenciais para a cena, mas às vezes elas são difíceis de encontrar. Tipo, você lê uma cena e você pensa, e você tenta analisar e você pensa, não sei exatamente qual é a sequência dessa cena. Ou você demora um pouco mais para discernir e estruturar. Por quê? Porque muitas vezes a sequência ela não é linear que nem a cena. Toda cena tem uma paisagem externa e uma paisagem interna. A cena vai mexer na paisagem externa, enquanto a sequência vai mexer na paisagem interna. E aí esses dois tipos de paisagem formam a paisagem da cena. E aí toda cena começa com uma paisagem e termina em outra paisagem. E esse é justamente o trabalho da coreografia. É levar essa paisagem do início à paisagem do final. Enquanto a cena externa progride, o mundo interno do personagem progride junto, né? Os pensamentos, as emoções, as reflexões, as reações, etc. E aí a gente precisa ver como essa causalidade entre o externo e o interno funcionam na história. Como os pontos externos levam a uma reação emocional. E como uma reação emocional leva o protagonista a agir. Isso tudo vai ser desenhado, né, na coreografia da cena, né, na mistura e na progressão de todos esses elementos.
E aí, se você pensar na primeira paisagem do livro e na última, elas são completamente diferentes. Mas todas essas coreografias, né, entre uma cena e outra, foram mudando e mudando e mudando aos poucos, até essa paisagem mudar completamente. Então, mesmo que a paisagem inicial e a paisagem final sejam completamente diferentes, elas fazem sentido juntas porque essa paisagem foi mudando aos pouquinhos. E às vezes a gente pode até ter também um livro cíclico, né? A paisagem externa do início e do final são a mesma, mas porque a paisagem interna é completamente diferente, isso muda tudo. Então a gente tem que coreografar o nosso livro com cuidado, né? Tendo tudo isso em mente. E essas foram as 8 dicas essenciais para escrever uma boa cena. E aí agora eu vou dar 4 dicas de como de fato implementar isso e elevar o nível da sua escrita. A bateria acabou, então talvez o ângulo tenha mudado um pouco. Spoiler! São dicas práticas, mas não são específicas. São dicas meio genéricas, o que normalmente não é uma coisa que eu gosto, mas é porque não tem como fugir delas. Ou são elas, entendeu? Dica 1. Estudar escrita criativa. Quanto mais você estuda escrita criativa, mais você vai conseguir implementar naturalmente tudo aquilo que você está aprendendo. Os conhecimentos, eles vão sedimentando dentro de você aos poucos. E parabéns, você está estudando porque você acabou de ver esse vídeo. 2. Ler. Meu Deus, Olivia, não acredito que você está falando para eu ler. Logo você, até tu, Brutus. Sim, você já tá careca de saber que você tem que ler, mas você não pode ler de qualquer jeito. O que você também já tá careca de saber, né? Mas eu tenho que falar. O que você quer que eu faça? Eu tenho que falar. Você tem que ler como um escritor, com um olhar crítico. Fazer leitura atenta. Se você nunca estudou leitura atenta, estude e pratique. 3. Receber feedback. Seja profissional, seja não profissional. Dá seu texto para as pessoas lerem. Tenha leitores beta, entendeu? Se quiser feedback profissional, contrata um profissional. E também dê feedback. O processo de fazer uma leitura beta e ter que discernir o que você gostou e o que você não gostou de um texto e ter que explicar, ajuda muito a pensar no próprio texto. Porque, né, é mais fácil perceber os erros dos outros do que do nosso próprio texto. Boa notícia pra você. Se você tá na etapa de preparar seu livro para publicação e você tá precisando de profissionais, eu presto serviços de edição, leitura crítica, preparação e revisão e a minha agenda agora está aberta. Yay! Se quiser tirar alguma dúvida ou mandar orçamento, é só me mandar um e-mail. E se você não souber direito qual é a diferença desses serviços editoriais, né? Eu vou colocar um link aqui na descrição que explica a diferença de cada um. 4ª e última dica. Escrever. Um momento de silêncio para essa dica. Inovadora, transformadora. Nunca antes vista. Tipo assim, a dica mais básica e mais óbvia de todos os tempos, sim. Mas eu quero então te perguntar. O que você está escrevendo? Você aí, escritor. O que você está escrevendo? Me responde. Eu quero que você comente aqui embaixo. Qual é o título? Qual é o gênero? Em que parte do processo você tá? Você tá planejando? Tá rascunhando? Tá editando? O que você tá fazendo? Se você tá editando, qual é o tipo de edição que você tá fazendo agora? Em qual rascunho você tá? Pretende publicar esse livro? Se sim, como? Se você não sabe responder essas perguntas, você não tá escrevendo o Fada do Meu Coração. Esbarrei muito na lapela agora. Você pensa que eu não tô vendo? Eu tô vendo. Você aí falando assim, nossa, escreve, que óbvio. Então escreve. E é isso, gente. É assim que você escreve uma boa cena e evolui a sua escrita. Avisos antes de acabar o vídeo, porque, né, esse vídeo não tá longo o suficiente ainda. Nós agora somos 2.110 pessoas, galera. Sucesso. Queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos. Eu sempre falo, eu sei o nome de cada um de vocês, eu tenho um documento com o nome de cada um inscritos, tal qual o stalker que sou, entendeu? Então, quando eu agradeço a cada um de vocês, não é da boca pra fora, eu tô realmente agradecendo a cada um de vocês. Sinta-se agradecido, ok? Sinta a gratidão atingindo o seu coração nesse momento. E também quero agradecer a todas essas pessoas lindas que recentemente se inscreveram no canal. Oi, tudo bom? Espero que vocês estejam gostando. E segundo aviso, caros chuchus intermediários, o que vocês acharam do vídeo? Me contem, foi útil? Ou foi um bando de dica que vocês já sabiam, já estão careca de saber, então assim, Olivia, melhore. Porque eu vou melhorar, entendeu? Se vocês falarem melhore, eu melhorarei. Por vocês. Eu quero fazer mais vídeos voltados para escritores intermediários, porque tá em falta. Tá em falta na internet, entendeu? A gente sofre pra achar coisa que a gente já não sabe. Então me digam também o que vocês querem aprender, porque se eu souber, eu faço um vídeo. Se eu souber, né? Se eu não souber, vai ficar com Deus. Terceiro aviso, caso você seja um escritor procurando um curso de escrita criativa, eu não posso te oferecer um,
Mas muita gente aqui já sabe que eu tô querendo fazer estou no processo de criação, só que assim, eu não quero criar um curso só com várias coisas aleatórias, entendeu? Que todo mundo já tá careca de saber e tá careca de que você pode aprender de graça na internet. Então eu tô realmente fazendo uma pesquisa, assim, querendo fazer uma coisa legal, maneira. E aí eu fiz um formuláriozinho pra poder fazer uma pesquisa, assim, sobre o que os escritores de fato querem aprender, né? Tipo assim, o que falta pra você nesse momento, quais são as ferramentas, enfim, as dicas, tudo, que falta pra você sentir que você tem todo um arsenal ali de ferramentas pra você escrever todas as histórias que você quer escrever. Então, se você puder responder esse formuláriozinho, você terá a minha eterna gratidão. E é isso. Chega porque já falei a beça. Tem uma pessoa na varanda que vai me ver gravando vídeo. Tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem. Está tudo bem. Estamos bem.